Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e hoje nós vamos aprender sobre 4 nodes. Eu falei na última aula que iríamos aprender sobre 2 deles, que são o Curve e o Sweep, mas eu resolvi também adicionar o Carve e o Polyfill, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês quais são esses nodes e como é que usam eles. Vamos adicionar primeiro aqui um container de geometria. E dentro aqui da geometria eu vou começar adicionando um node que a gente já falou ontem, que foi o Line, né? Que é uma linha. Logo após o Line, eu vou utilizar um node de Sweep, que é o que eu vou começar apresentando para vocês hoje. Depois eu vou mudar a linha por uma curva para você ver que o conceito é o mesmo, tá? Então, para quem já usou Houdini antes e tinha a versão que não era a versão 18, alguma versão anterior a 18, você vai perceber que o node de Sweep ele mudou, né? Antigamente, inclusive, os inputs aqui eram invertidos. Você usava o cross-section no primeiro input e o backbone curve seria o segundo input, tá? Mas agora o Node Sweep ele foi atualizado. A gente consegue fazer muito mais coisa, tudo embutido aqui no Node. E você vai ver, por exemplo, que eu usando aqui o Node de Sweep, eu adicionei esses nodes a mais na aula, como o Polyfill, por exemplo, para mostrar que algumas funções, como a do próprio Polyfill, foram integradas no Node Sweep, tá? Então pode ser mais interessante usar ele em alguns casos. Então vamos lá. Eu vou começar adicionando aqui a linha direto no Node de Sweep e ativando aqui o flag do Sweep. Você vai ver que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque ele não está puxando a informação aqui da linha. Ele está pedindo o Surface Shape, o Second Input Cross Section, né? Que é o switch aqui, o input do Cross Section, como a gente consegue ver aqui embaixo, né? É nessa altura aqui, ó. Tá vendo? Cross Section. Então eu posso mudar isso aqui para um perfil que eu escolha. Por exemplo, eu posso usar um tubo. Então ele já vai criar aqui um tubo para mim. A medida do comprimento dessa linha vai ser o comprimento do tubo. Então é como se o Sweep fosse um node onde você pegasse essas edges aqui do círculo e puxasse ao longo da curva e formasse uma geometria ao longo da curva, tá? Como nesse caso é uma linha, é uma coisa reta, ele fez aqui um tubo. Mas se fosse uma curva, ele seguiria o padrão da curva. Então vamos lá. O Sweep, então ele está usando o Surface Shape Round Tube, mas a gente pode mudar, por exemplo, para o Square Tube. E ele vai mostrar aqui um formato quadrado. Eu posso inclusive diminuir aqui o número de colunas para deixar com a resolução um pouco mais baixa. Eu posso mudar do Square Tube, por exemplo, para o Ribbon, que é como se fosse uma faixa. Então deixa eu aumentar aqui a resolução para você ver, tá? Então é simplesmente como se fosse um cabo flat de componentes eletrônicos, tá? É uma faixa, né? Beleza? E também eu posso usar, como eu falei, o Second Input Cross Section, né? Então deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu adicionar aqui um círculo e conectar aqui no segundo. E mudar de primitiva para polígono. E você vai ver que ele fez a mesma coisa. Ele adicionou o círculo como o sweep. Inclusive aqui dentro do sweep eu posso dar um reverse cross section para mudar o padrão. E pelo comprimento da linha eu posso chegar no mesmo resultado que eu tinha antes, tá? Então isso aqui é só uma outra forma de usar. Eu posso inclusive mudar aqui a resolução do círculo de 12 divisões para 3. E você vai ver que ele faz uma forma de triângulo. Se eu mudar para 4... ou 6, deixa eu botar aqui 4, ele fica também como a gente tinha a outra opção aqui ao invés de usar o Second Input, o Square Tube, beleza? Só que aqui nesse caso, como a linha está muito grande, eu tenho que diminuir e tirar aqui do Sweep o Reverse Cross Section para as normais ficarem atualizadas certinhas. Então você vê que são formas diferentes de usar esse input aqui do Sweep, tá? Então vamos continuar para o que é importante. Hoje eu não vou usar nenhuma dessas formas aqui. Eu vou usar só na verdade, eu vou usar o tubo, mas o Surface Type, ao invés de usar Quadrilaterals, que são 4 lados, deixa eu botar aqui o Round Tube. Ao invés de usar Quadrilaterals, eu posso usar também Points, que ele vai mostrar só os pontos. Posso usar, por exemplo, Rows. É porque aqui ele não está aparecendo, porque essa linha está com poucos pontos, tá? Mas se eu aumentar aqui os pontos dessa linha, a gente vai ver o que é que cada uma dessas funções fazem. Então, pontos, ele vai mostrar todos os pontos ao longo daquele segmento. Se eu usar rows, ele vai mostrar só as fatias, tá? Se eu usar columns, ele só vai usar as linhas, que é o que eu vou querer usar já já.
Eu posso usar rows and columns, os dois ao mesmo tempo. Posso usar triângulos, e aí ele vai triangular a malha. Triângulos alternados. Enfim, né? Tem várias formas aqui diferenciadas de ele construir a superfície. Nesse caso eu só quero agora colunas, não quero 9, quero só 3. Tá? E essas 3 colunas eu vou querer entrelaçar elas umas com as outras. Tá? Aqui na linha eu poderia também não usar o points e usar um resample. Tá? Então eu vou botar aqui só para a gente ir reavivando a memória das outras aulas. Tá? Vou usar aqui um resample. E esse resample eu vou usar aqui com o máximo de segmentos de 25 segmentos. Eu consigo verificar isso aqui através dos pontos. Ó. Antes estava com 10, assim que eu liguei o resample, e sem o resample com 2, tá? Ponto 0 e ponto 1. Então ligar o resample, aumentar aqui um pouquinho o padrão para 25, e aqui o sweep, ele já está aqui com as 3 linhas para a gente. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora aqui dentro do sweep? Eu vou ativar a opção de... Primeiro deixa eu tirar aqui de coluna, só para mostrar para vocês que a gente poderia também usar aqui... Não, na verdade eu vou ter que adicionar outro sweep para mostrar isso. Mas então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou adicionar essa rotação aqui, ó. Então eu vou tentar rodar ela algumas vezes. Não é esse parâmetro. Então esse aqui eu posso botar 0. Mas esse aqui, full twist. Pronto, era isso que eu queria. Que ele embaralhasse aqui a malha pra gente, tá? E o partial twist também a gente pode usar. Ele ter um pouquinho mais de torção no próprio eixo da linha, tá? Porque são 3 linhas diferentes. A gente pode usar aqui o Apply Scale Along Curve. O que é que isso vai fazer? Como aqui eu estou com os 2 valores na rampa máximos, se eu adicionar um terceiro valor aqui, você vai ver que na parte do meio ele dá uma afunilada, tá vendo? E se eu descer ele aqui bastante, você vai ver que nessa parte do meio aqui ele fica bem juntinho. Então o que é que a gente pode fazer? Eu posso selecionar cada marcador desse aqui e mudar para B-Spline. E fazer o seguinte, ó, no ponto 1 eu quero a posição 0.1. Então esse pininho aqui ele vai chegar um pouquinho mais para a direita. E quero um valor de 0.1 também. No último ponto eu quero a mesma coisa. Eu quero a posição de 0.9 e um valor de 0.1. Que eu quero fininho aqui na ponta também. E no meio eu quero uma posição de 0.5 bem no meio. Tá? No meio dos 2 lados, com o valor de 1. E aí eu tenho esse outro padrão aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana também. Eu posso mudar aqui cada um desses pininhos para B-Spline, para que isso aqui não seja uma linha reta, e sim uma curva, tá? Então B-Spline e aqui também B-Spline. E aí com isso a gente consegue ter esse padrão mais suavizado. A gente pode aumentar a resolução aqui do resample também. Deixa eu aumentar, dobrar a resolução. E mudar, na verdade, eu não preciso nem aumentar a resolução. Eu posso mudar isso aqui de Straight Edges para Subdivision Curves. E aí ele vai deixar essa superfície mais suavizada, tá? Deixa eu ver o sweep. Talvez o resample eu possa botar aqui embaixo dele. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu ver o sweep. Por que foi que isso aconteceu? Porque estava com poucos pontos. Deixa eu aumentar aqui para 10. E o resample. Pronto. Então aqui deixa eu desabilitar a pontuação. E aí a gente vê aqui como ficou mais suavizado, tá? Posso até aumentar um pouco mais a resolução aqui da linha, para que o resample funcione melhor depois. E botar aqui 100 no segundo. Pronto, aí você vê que ele está bem curvadinho. E os valores aqui da rampa, a gente pode corrigir um pouquinho, ó. Eu posso usar aqui a posição 0.20, deixa eu ver, 0.25. Não, eu acho que aqui eu vou deixar em 0 mesmo. E esse último aqui em 1. Só que esse valor aqui, eu vou usar 0.25. Opa, deixa eu apertar Ctrl Shift, clicar aqui para zerar. 0.25, agora sim tá certo. E esse último valor aqui, eu vou querer também de 0.25. Só que o valor aqui do meio não quero tão alto como 1. Deixa eu botar 0.75 para a gente ter uma corda mais uniforme, tá?
E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou adicionar um outro node que não vai ser o... Cadê? Não vai ser o carve. Vou adicionar um outro node que vai ser o carve, tá? Mas depois a gente vai adicionar um outro node de sweep. Desculpa que eu buguei aqui a cabeça agora. Então, o carve, o que é que ele faz? O carve é muito interessante. Deixa eu ligar ele aqui primeiro direto na linha, só para vocês entenderem o que é que ele faz. O carve faz isso, ó. Deixa eu ligar os pontos. Pronto. O carve ele tem o first u e o second u, beleza? O que é que esse first u e o second u fazem? O first, ele puxa o tamanho da linha e diminui em uma direção, né? De uma das pontas ele vai e começa a diminuir, tá vendo? E o outro faz o contrário, da outra ponta ele desce, tá vendo? Então, se eu pegar aqui o first u do ponto 0 ao ponto mais alto, se eu começar a subir esse valor, ele vai subir lá até zerar o valor. Se o second u estiver ativado, do ponto mais alto, que é o 1, que no caso é o ponto 24, mas com altura de 1, se eu for descendo esse valor, o que vai acontecer? Ele vai descer o comprimento aqui até o 0, ó. Então, beleza. Só que eu consigo fazer também com que os dois lados desçam ao mesmo tempo, tá? E para eu fazer isso, eu vou copiar o posicionamento aqui do primeiro parâmetro, né? Que é o first u. Então, copy parameter. E no segundo, eu vou colar com as referências relativas. Só que eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero o valor de 1 menos esse canal, tá? Então, o número 1 menos esse canal. Por quê? Porque agora ele vai começar de 1, mas como o canal aqui está 0, então ele está fazendo 1 menos 0, o resultado final é 1. Se eu for aumentando esse valor aqui, você vai vendo que esse valor ele vai invertendo para o que está faltando de cá, tá vendo? Porque o valor máximo aqui é 1. Então, o que é que acontece? Quando eu for puxando isso aqui, ele vai descendo dos dois lados, tá vendo? Até ele chegar no meio e um ultrapassar o outro e ele crescer de novo, tá vendo? Então, isso aqui é bastante interessante para animar algumas coisas também. Então, se eu jogar esse carve aqui embaixo agora, o que vai acontecer, deixa eu desabilitar aqui, é que as duas linhas vão descer e sumir e depois se reentrelaçar, tá vendo? Então isso aqui é super útil, super interessante. O que é que a gente pode fazer agora? Eu posso adicionar outro sweep para que para cada uma dessas linhas aqui eu consiga construir uma geometria dentro dela, tá? Então deixa eu conectar ele aqui e ativar aqui o sweep. E aqui no sweep eu vou usar o round tube. E aí ele criou os tubos aqui para mim. Só que os tubos estão com um radius, né, que é uma espessura muito grande. Então eu vou diminuir aqui para metade, para ver como é que vai ficar. Eu odeio quando isso acontece. Ctrl Shift clica, viu gente, para limpar. 0.05. Pronto. Ainda está muito. Vamos 0.01. Tá pouco. 0.02. Tá quase o suficiente. 0.025. Já está mais legalzinho. A gente pode também aqui, ó, no primeiro sweep, diminuir um pouco aqui esse radius também. Deixa eu ver, 0.05. Pronto, ele junta mais aqui pra gente, tá? Deixa eu ver se eu aumentando o valor dessa curva. Não. Deixa eu ver. O que eu posso fazer para melhorar? Acho que aqui nesse sweep posso diminuir ainda mais aqui. 0.01 de novo. 0.015. Ok. Eu acho que aqui eu posso ativar também o Scale Along Curve. Posso mudar aqui para B-Spline os dois. E posso fazer o seguinte, ó, gente. Diminuir a espessura. Na verdade aqui vai ter que ser uma espessura alta. Em 0.5. E nas bordas, nas extremidades, vou ter que ter um valor menor. 0.01. E isso aí, ó. Agora cheguei no ponto que eu queria. 0.01 e 0.01. E aí a gente tem esse outro padrão aqui, ó. Bem legal também, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se no Carve aqui, se eu diminuir esse valor, aí ele, olha o efeito bacana que ele dá, tá vendo?
como se isso aqui estivesse crescendo. A gente pode animar isso aqui também com o $F. Então, cadê? $F. E vou dividir por 100 para ficar mais lento. Tá? Esse F tem que ser maiúsculo. Ok. E aí, para cada frame, ele vai animando aí, ó. Até ele chegar no 50 e depois crescer para o outro lado. Muito bacana para fazer, sei lá, crescimento de raízes, coisas assim. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui. Deixa eu voltar aqui no meu sweep. O primeiro, na verdade. Deixa eu voltar aqui no primeiro sweep. E deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais para ver se ele entrelaça mais. Mas ficou muito. 0,33. Pronto. A espessura desse outro aqui eu posso, de novo, tweakar. 0,025. Não, tá muito também. 0,2. 0,15. Eu vou deixar em 0,15 por agora. O que mais eu posso fazer? O polyfill. Tá vendo as pontas aqui como estão abertas? Então, se eu adicionar aqui o polyfill, o que é que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar cada uma dessas pontas e tapar. Tá vendo? Só que aqui ele está tapando com quadrilaterals, né? Que são polígonos de 4 lados. Você vê aqui que um polígono desse aqui vai ter exatamente 4 lados. Eu tenho essa edge, que é um lado, essa segunda que é outro, essa terceira que é o terceiro, e essa última que é o quarto lado, tá? Então está sempre tendo 4 lados aqui, porque eu escolhi a opção de 4 lados. Mas se eu usar triângulos, ele vai dividir em triângulos, tá vendo? Triângulos, triângulos, triângulos. Ou eu posso usar também o single polygon. Ele vai deixar um polígono de n-gon, né? Com múltiplos lados, tá? Só que isso aqui, o polyfill, é mais para outros tipos de geometria, né? Porque o próprio sweep, ele tem essa opção aqui de você usar o End Cap Type, que você pode usar aqui, por exemplo, o Single Polygon também. E tem até outras opções interessantes, ó, que é o seguinte. A gente pode usar aqui o Grid, e aí ele divide com um pouquinho mais de subdivisão aqui, mais arredondado. A gente pode, inclusive, aumentar a resolução disso aqui, tá? Eu não quero deixar tão alta, então vou deixar em 3 mesmo. A gente pode aumentar aqui a escala. Se eu botar aqui esse valor 2, ele vai ficar um pouquinho mais puxadinho, tá vendo? Para finalizar mais redondinho. Eu quero botar 1.5 para não ficar tão puxado. Tem o Roundness também, que se você zerar, ele vai ficar pontiagudo, né? Sem aquela curvatura. E eu acho que se você botar um valor negativo, não testei, mas talvez ele fique convexo, tá vendo? Como o Bevel faz, tá? Convexo também. Eu vou deixar em 1 mesmo, não tem problema. E a gente tem a opção também de separar aqui os grupos, ó. O End Caps Group, que eu posso depois usar aqui um Blast, por exemplo, se eu quiser deletar essa parte. E usar aqui o grupo End Caps. E ele vai deletar de novo aquela parte ali, beleza? Ou então até usar um outro node aqui que eu não falei ainda, mas vou falar agora, que é o Split. Que a gente pode separar a geometria em 2 partes, tá vendo? Então aqui dentro, se eu uso um Group End Cap, eu consigo separar essa geometria. E aí, se eu botar aqui, por exemplo, sei lá, botar outro grupo aqui, 2 grupos aqui. Se eu criar aqui 2 grupos e conectar um em cada saída, em uma saída eu vou ter uma coisa e na outra eu vou ter o outro lado, tá? Então é uma forma fácil de você dividir alguns grupos também. Deixa eu deletar esses 3 aqui que não são o foco da aula. Aqui tá bem legalzinho, com a resolução bacana. Deixa eu voltar mais aqui e desligar a visualização de pontos. Eu posso até desligar aqui o Shift W também, aqui dentro da viewport, para desabilitar o wireframe, tá? Eu gosto de ver o wireframe. Vamos lá. Então a gente tem também aqui essas opções, ó. No primeiro, que eu usei aqui o Row, eu não usei o primeiro Row, que seria só para ele animar rodando assim. Eu posso até botar aqui também um $F, ó. Então, $F barra 10, para não ficar tão lento essa rotação. Então, quando eu der um play aqui, ele vai rodar, só que ele está rodando em torno dele mesmo. Não sei se vocês estão percebendo, tá vendo? Ele girando em torno dele mesmo. Talvez 10 está muito pequeno esse valor, tem que ser talvez uns 100. Ele vai continuar rodando em torno dele mesmo, mas bem lentinho, tá vendo?
Não era isso que eu queria, então deixa eu botar aqui em 0 mesmo essa rotação e desabilitar o canal. Talvez seja aqui no segundo sweep. Se eu virar aqui a rotação, aqui ele também roda em torno dele mesmo. Deixa eu ver. Na verdade era isso aqui que eu queria, mas eu não sei porque ele não tá. Deixa eu botar aqui $F puro para ver se ele vai rodar. Talvez a gente não consiga ver por causa do Carve. Deixa eu desabilitar o Carve. Ele tá rodando, mas tá bem lentinho. Deixa eu ver ele aqui. $F vezes 10. Vamos ver. Pronto. Se eu habilitar o Carve agora. Pronto, acho que agora ele está ainda mais dinâmico, né? Ele roda num sentido e ainda roda em torno dele mesmo. Então, bem legal aqui, né? Agora, por último, o Curve, né? Que a gente pode usar aqui também na nossa geometria, para gerar isso aqui ainda mais interessante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se você aqui está na viewport e você aperta a tecla 1, você vem para o modo de perspectiva. Se você tecla A2, você vem para a vista de topo. A3, a vista frontal, A4, a vista da direita, tá? Então eu vou usar a vista de topo, que é a vista 2. Vou deletar a conexão aqui dessa linha e vou usar uma curva, tá? Então eu vou digitar aqui Curve, vou colar ela aqui em cima e habilitar a visualização dela. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla Enter para eu poder digitar aqui na tela, clicar aqui na tela e fazer o desenho da curva que eu quero. Então vou fazer uma curva aqui bem doida. Pronto, e apertar o Enter, tá? E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ela como polígono, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, conectar ela aqui no Sweep. E deixa eu visualizar como é que vai ficando aqui. Sample, Curve, Sweep. Ok. E visão agora de... Visão agora de perspectiva. Deixa eu mudar aqui para a câmera. Pronto. Temos aqui agora uma visão de perspectiva. Só que o que é que acontece? Eu achei que está pouco grossa essas superfícies aqui. Então a gente pode aumentar aqui um pouquinho mais a grossura delas. Então deu um espaçamento melhor para poder aumentar aqui no segundo sweep. 0.25. Talvez até mais. 0.5. O roll eu posso botar... Deixa eu zerar esse valor aqui. Esse roll aqui, o full twist, eu posso aumentar esse valor aqui para que ele se entrelace mais, em mais pedaços. Esse valor aqui de curva a gente pode aumentar para que no meio ele seja ainda mais gordinho, tá? A distância desse ponto aqui que está começando no 0, eu também posso botar aqui em 0.25 para não ficar tão gordinha para o final, deixar mais fina. E nessa segunda posição aqui eu vou botar em 0.75 para ter simetria, tá? Deixa eu ver aqui de novo no segundo sweep. Deixa eu ver o que vai acontecer se eu aumentar ou diminuir aqui. Aqui a gente também pode fazer a mesma coisa, ó, aumentar esse valor aqui um pouco mais. Nesse pino aqui. 1.5. Um pouco mais. Deixa eu ver aqui se o full twist pode me ajudar. Nesse aqui não. Acho que é nesse primeiro mesmo aqui. Se eu botar um valor maior. Não estou convencido. Não estou convencido. Deixa eu mudar um pouco essa curva aqui. Deixa eu deletar essa curva, criar uma nova curva. E Top View. Enter para desenhar a curva.
Pronto. Enter para finalizar a curva. Essa curva aqui vai passar pelo sweep. Só que antes eu acho que eu vou ligar o resample antes dela. Pronto. Para ela ficar bem natural. Agora o sweep. Agora o carve. E o outro sweep. Acho que ela já está parecendo melhor. Apertar aqui um de novo para voltar para o modo de câmera e modo de visão de perspectiva. Voltar aqui para dentro da geometria. Deixa eu dar um play agora. Agora ela já está um pouquinho mais interessante, né? Parecendo um vermezinho crescendo, tá? Acho que ainda falta alguma coisa. Eu quero experimentar aqui para a gente ver como o Houdini é flexível, né? A gente vai fazendo várias vezes essa iteração aqui de valores sucessivas vezes até você chegar no resultado que você quer, tá? Então aumentei aqui um pouquinho. Nesse outro aqui eu vou aumentar um pouquinho também. Só que aqui eu vou diminuir o valor. E aqui também vou diminuir o valor. Deixa eu dar o play. Ainda não tá do jeitinho que eu queria. Deixa eu ver qual é o caso. Isso aqui, esse partial twist, esse full, pronto, acho que era o valor ali que estava muito alto. Aqui, 3 full twist, acho que 3 a 5, deixa eu ver, 5 talvez também esteja bom. Ah, agora a gente chegou no que eu queria, era isso que eu estava falando. Então você vê que eu estava com um valor aqui errado, que talvez eu tenha digitado aqui em algum momento errado, mas não estava conseguindo ver o look que eu queria, né? Das voltas sendo feitas. Agora vai ficar muito mais interessante. Oh, outra coisa, velho. Outra coisa. A gente pode inclusive fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar aqui o background para light. E botar uma cor aqui. Uma cor aqui. Preta, por exemplo. Para dizer que é um verme. Preto acho que ficou muito. Talvez um cinzinha. Um pouco mais puxado para o marrom. Aqui ficou parecendo um cocô. Uma coisa mais pálida talvez. Ou pode ser uma árvore também, né? Um tronco de árvore se expandindo. Enfim. Se a gente desabilitar o Carve aqui. Deixa eu pausar. Se a gente desabilitar esse Second View, ele vai crescer só numa direção. Ó. Ele vai vir só para uma direção. Tá vendo? Só numa direção. Ao invés de ir para os dois lados. Tá? Enfim, são várias opções que a gente tem aqui. E com a linha, a mesma coisa. Se a gente ligar a linha, a gente vai ver que ela vai estar mais ou menos da mesma forma que estava antes, né? Então, só que aqui ela está criando meio que um casulo, né? Não sei. Talvez por causa dos padrões que a gente mudou. Mas é isso mesmo, né? É experimentar, testar, ver aí o que é que funciona para você. Isso aqui pode ser usado para VFX. Se você estiver fazendo, por exemplo, a skill de um mago, ele solta uma rajada de fogo, você quer que o fogo siga essa geometria dessa forma. Você pode usar para motion, você pode usar para... Enfim, uma infinidade de coisas. Você pode usar esse tipo de simulação para criar variações de árvores, por exemplo, tá? Acho que eventualmente em alguma hora aí na frente eu vou criar um HA, né, um Houdini Digital Asset, para falar sobre gerar árvores, tá? Enfim, a aula de hoje foi isso. A gente estudou 4 nodes, o Curve, o Carve, o Sweep e o Polyfill, que é super simples. E na aula de amanhã a gente vai falar sobre Edge, Skin e Booleans, tá? Então vai ter subtração de malha, interseção de malha, como a gente viu lá um pouco nos VDBs, tá? Valeu, galera!
Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e entrar no grupo do WhatsApp, que todo dia lá a gente tem acesso a conversas de alto nível com galera que trabalhou em vários filmes, trabalhou fora e tudo mais. Beleza? Valeu, gente. Até mais.